Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar quais foram as melhores leituras que fiz nesse ano de 2020. Eu li muita coisa, né, devido ao isolamento social por causa da pandemia. Então, para começar, vou mostrar o livro que eu gostei muito de ler, que foi o A Fábula das Três Cores, do Ziraldo, que é um livro curtinho, você lê em um dia, mas eu gostei muito da experiência de trabalhar com esse livro com os meus alunos do sexto ano na Semana da Independência do Brasil. Muitos professores, professoras usam esse livro para trabalhar, para elaborar alguma atividade diversificada nessa ocasião, né? Então, esse livro, ele mistura poesia com um relato de memórias. Ele começa com um poema assim, em que cada cor da bandeira é o eu lírico e está cantando, contando em versos por que ela está colorindo esse livro e o que ela representa. Então, tem aqueles velhos saberes do senso comum, né? O azul representa o céu, o verde a esperança, as matas, o amarelo, o ouro. Só que o Ziraldo, ele se aprofunda mais no que cada cor representa, né? Para ficar uma coisa criativa e bonita, né? Então, claro que o eu lírico de um poema tem todo esse trabalho mais aprofundado, porque requer, tem a intenção de cativar o leitor, por mais que o leitor seja uma criança ou jovem, enfim. Mas a poesia se destina a isso, a emocionar, a mostrar o belo. A maioria dos poemas, ao menos, né? E com esse não é diferente, porque cada cor vai contando para nós qual que é a sua missão ao colorir esse livro, A Fábula das Três Cores. Eu até, não sei se é uma certa ignorância minha, estranhei o título A Fábula das Três Cores, porque não tem personagens animais, que é uma característica do gênero fábula, né? Até me perguntei se não seria o caso de um apólogo. Enfim, não sei, né? Não vou tirar nenhum mérito do Ziraldo, até porque eu admiro muito os textos do Ziraldo, né? Tanto esse como a professora Maluquinha, o próprio Menino Maluquinho, enfim, inúmeros títulos do Ziraldo que tantos leitores acompanharam e gostam dessas leituras, né? Então, e foi muito proveitoso a minha experiência com esse livro, porque eu fiz uma tertúlia dialógica com meus alunos e eu pedi para eles lerem, né, esse texto e para eles escolherem trechos e comentarem de acordo com o que cada trecho trouxe para eles. Então, por exemplo, se algum trecho é, trouxe para o aluno alguma lembrança, como é sexto ano, foi sexto ano, eu não ia querer que eles explicassem o que o eu lírico estava querendo dizer, enfim, né? Porque a intenção da tertúlia dialógica era falar da sua experiência enquanto leitor. E foi muito proveitoso, porque meus alunos eles escolheram trechos bem poéticos. Eu até me surpreendi com a curiosidade deles, com o talento dele de querer se aprofundar em trechos mais poéticos, né? Porque, por exemplo, tem um relato de memórias que eu citei, em que o Ziraldo fala como que eram os 7 de setembro quando ele era uma criança, o que que significava para ele as cores da bandeira, enfim. É uma super dica, a Fábula das Três Cores. Leiam. E eu também gostei muito de ler, ficou um favorito da vida, As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, o famoso autor da distopia Fahrenheit 451. Então, antes mesmo dele publicar Fahrenheit, ele já tinha publicado esses textos das Crônicas Marcianas, que sobre o que vai se tratar? Da colonização do planeta vermelho, Marte. Então, os norte-americanos, estadunidenses, eles estão fazendo várias expedições para Marte porque eles querem colonizar o planeta vermelho e começar do zero, levar toda a sua cultura, todo o seu conhecimento norte-americano para Marte. Então tem aquela questão, né? Será que quem serão os marcianos que habitam esse planeta e como que será a recepção para os norte-americanos? Porque para eles que estão chegando em Marte, é uma grande conquista. Então eles esperam chegar em Marte e serem bem recebidos, com festas, com agradecimentos, com muita pompa, mas nada disso acontece, né?
Ou seja, que é uma baita crítica para com toda a prepotência norte-americana de querer dominar tudo, de achar que a língua deles é a mais importante, que a cultura deles é a mais importante. Então não deixa de ser também uma distopia, porque por mais que os homens queiram ficar em Marte, vai começar tudo de novo, porque vai começar de novo os conflitos, as guerras, enfim. E tem muita ironia também nessas crônicas, ou contos, dá para você ler também como romance, porque tem uma certa linearidade, porque primeiro capítulo ele vai mostrar uma paisagem de Marte, né? Aí o segundo conto já mostra um casal de marcianos em que a esposa ela tá meio entediada, o casamento parece não estar muito bem, e essa esposa sonha que ela viu um humano, ou seja, é como se fosse uma certa preparação para os próximos capítulos em que serão discorridos realmente as tripulações que chegam a Marte e se deparam com os marcianos e começa todo um jogo de o que será que é verdade, o que será que é ficção, o que será que é imaginação que esses norte-americanos recém-chegados em Marte estão vendo. Então é um livro muito que tem muito humor também e muita reflexão. E é bem interessante porque o Ray Bradbury, ele é norte-americano e ele meio que critica a própria cultura do país dele. Inclusive também tem um texto que vai abordar a questão racial, ou seja, se todo norte-americano está indo para Marte, então, claro, por que os negros também não podem ir? Os negros, eles veem nessa ida a Marte uma oportunidade para começar do zero e deixar para trás uma vida de segregação racial, de maus tratos, né? Porque a gente sabe que infelizmente a escravidão no sul dos Estados Unidos foi muito forte, essa tensão racial. Então tem um capítulo que vai abordar isso. Então fica a dica, As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. E outro livro também que é o favorito da vida, A Revolução dos Bichos, que é uma fábula que vai tratar, caso você ainda não leu, de uns animais que eles estão numa fazenda, numa quinta, né? E eles resolvem se livrar do dono, porque eles se sentem muito aproveitados por todo homem, né? Então eles dão um jeito de expulsar o dono da fazenda e passar a administrar a fazenda. Então eles começam a criar umas leis, uns códigos para ver quem são os animais mais aptos a carregar uma hierarquia naquela fazenda e eles decidem que serão os porcos. Então, a partir daí, essa história vai abordar as questões de poder, as questões do que se esperar de um governante, de um administrador, de colocar suas esperanças nas formas de governo. Será que isso é bom? Será que o governo realmente se preocupa com as pessoas? Então é um livro muito interessante e é um livro que eu vou reler porque é realmente muito, muito bom. E outro livro também que eu gostei de ler esse ano foi esse aqui da Mariana Salomão Carrara, Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um livro que vai falar de uma adolescente que ela está naqueles conflitos da adolescência, de se sentir rejeitada na escola, que o garotinho que ela gosta não dá a mínima para ela, e que os pais dela também parecem que não estão muito bem no casamento, e acaba chegando uma terceira pessoa que vai meio que dar uma balançada nessa relação do casal. E é interessante também o próprio título, Se Deus Me Chamar Não Vou. A família da protagonista, que eu esqueci o nome, possui uma loja de coisas para pessoas idosas, aparelhos auditivos, bengalas, então a menina chama de loja de velho. Então tem até essa questão da morte, né? O título já expressa isso, meio que implicitamente, se Deus me chamar, não vou. Então ela trabalha nessa loja de velhos que estão tentando viver mais, né? Então, não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas eu vou reler também porque eu achei muito bom esse livro da editora Nós, que sempre tem títulos muito interessantes. E outro livro também favorito da vida é esse aqui, Balada da Estrela e Outros Poemas, da Gabriela Mistral.
primeira escritora latino-americana a ganhar o Nobel. E os poemas que eu mais gostei são os poemas que abordam a questão da maternidade. Porque a gente sabe, né? É até um dizer do senso comum que o amor verdadeiro mesmo é aquele amor de mãe. E tem uns poemas onde o eu lírico é uma mãe que canta, né, o seu medo de perder o afeto, de perder aquele filho para o mundo, de que no futuro seu filho seja uma pessoa ambiciosa e acaba esquecendo um pouco as suas raízes, os seus entes da família, a sua base. Então tem muito isso também. E a Mistral, ela também canta, ela faz meio que umas odes às paisagens que ela via na sua infância, nos vales, montanhas chilenas. E o próprio poema Balada da Estrela é um poema bem comovente, que fala sobre solidão. Fica a dica, esse livro tem umas ilustrações muito bonitas também. E para encerrar, esse livro aqui também, ele é formidável. É do Pepe Tela, que é um escritor angolano. E a escrita do Pepe Tela lembra muito o Saramago. Tem uma certa ironia, um certo ceticismo. E vai falar sobre o quê? O quase fim do mundo. Vai falar de uma certa região na África em que as pessoas desapareceram. Então, a primeira pessoa que aparece aqui, a primeira voz que aparece é a do médico Simba, que é um médico muito sensato. Ele se percebe sozinho, todo mundo desapareceu, a sua família. Então ele fica desesperado, sem saber o que aconteceu realmente, para onde que foi todo mundo. Então, aos poucos, começam a aparecer outras pessoas na mesma situação, claro, né? Só que cada pessoa é de um tipo, um gênero, sei lá, diferente. Então, primeiro aparece uma senhora muito religiosa, como tipo uma evangélica, daquelas bem rígidas. Depois aparece uma mocinha adolescente que perdeu sua família, que não sabe o que aconteceu. Depois aparece uma espécie de curandeiro. Depois aparece uma pesquisadora norte-americana que pesquisa orangotangos na região da África, que ela é também uma personagem muito interessante. Depois aparece um sujeito misterioso da África do Sul que vai movimentando essa trama. Então eles começam a criar um entrosamento para ver o que cada um vai fazer, como descobrir o que aconteceu realmente, o que será daqui para frente, né? Então são essas as leituras que eu mais gostei de fazer nesse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você leu alguma desses livros que eu mostrei, diga aí nos comentários. E é isso. Um feliz 2021. E espero que essa vacina chegue logo, né? Todo mundo não vê a hora que chegue. Enfim, não vou me alongar muito, senão tá muito grande esse vídeo. É isso. Tchau.